quando a gente começa a se movimentar, parece que as pecinhas elas vão se encaixando. E recentemente a gente recebeu um presente. Uma pessoa que faz parte da nossa história, que é a Tatiane, ela não pôde estar aqui hoje. Ela falou o seguinte: conheci uma pessoa muito especial que vai encaixar com tudo que vocês querem gerar de experiência para essa imersão acima do seu palco. Porque vocês estão alinhados ao propósito, querem alinhar pessoas ao propósito, mas existe aí um ponto que a gente tem que fortalecer e tem que trabalhar, que são os processos. Então, eu quero anunciar para vocês aqui o nosso próximo palestrante, Pastor Rafael Grendene. Uma salva de palmas do Pastor Rafael! Diretamente de Goiânia! Para o mundo. Ei. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Antes de me apresentar aqui, eu quero agradecer ao Alê, Camila, a Nath. Obrigado por essa conexão tão abençoada. Eu vim aqui para compartilhar, mas estou recebendo muito mais do que vou compartilhar. Então, desde que se iniciou o evento pela manhã, eu tenho sido muito edificado, tenho sido muito ministrado. Que Deus abençoe cada um dos palestrantes, que vocês continuem transbordando essa essência e abençoando pessoas. Ficou boa? Uma sim agora. Ficou mais espiritual? Ficou massa, né? Depois você me manda. O que eu estava falando? Eu estou muito feliz de poder participar dessa imersão. Eu sou de Goiânia. A minha terra natal se chama Colômbia. Alguém conhece Colômbia aqui? Interior de São Paulo, perto de Barretos. Fazem 9 anos que eu estou em Goiânia. Sou casado há 13 anos. E Deus foi muito bom com a minha esposa, gente. Porque nós nos casamos no dia do aniversário dela. Então, no dia do aniversário dela, Deus me deu para ela de presente. Massa essa, né, Theo? Então, vocês vão conhecer, depois vocês vão entrar lá no meu Instagram, que ela vive sorrindo, porque todo dia do aniversário dela, ela lembra que Deus me deu para ela de presente. Então, trago um abraço da Carol. Desse relacionamento de 13 anos, Deus nos presenteou com uma flecha, com uma herança que se chama Laura. Vai completar 6 anos de idade agora, em maio, dia 29 de maio. Eu trago um abraço da minha família. Eu faço parte do time de pastores da igreja que mais cresceu no Brasil nos 2 últimos anos. Achei que vocês iam ficar felizes, mas tudo bem. Não, eu já vou sentar. Não, precisa não. Eu faço parte do time de pastores da igreja que mais cresceu no Brasil nos últimos 2 anos. A igreja se chama Family Church. Nós começamos esse projeto junto com o pastor Mac Anderson, com 14 pessoas. E hoje, no domingo, nós temos 4 cultos com 1.500 pessoas. Agora a gente vai para um novo espaço, para 3.000 pessoas, e vamos ter lá 4 celebrações com 3.000 pessoas em Goiânia. Então, você indo a Goiânia, vá lá nos visitar, vá nos fazer uma visita, ouvir uma boa palavra. Eu tenho certeza que o seu coração será muito, muito edificado. Antes de ministrar aqui uma palavra, eu vou falar dos meus materiais e rapidinho já compartilho uma verdade com o seu coração. Deus me deu o privilégio e a oportunidade de escrever alguns livros, e eu trouxe alguns deles aqui para apresentar a vocês. O primeiro se chama Do Caos ao Triunfo. Não deixe que as tragédias do passado estraguem o seu futuro. Você já tinha que anotar, né? Do caos ao triunfo. Não deixe que as tragédias do passado estraguem o seu futuro.
Esse livro é baseado no livro de Ruth, e só quem leu o livro de Ruth sabe que ele começa com 3 funerais e termina com o nascimento de um bebê. É a história de uma mulher que nasceu amaldiçoada e foi parar na genealogia de Jesus. Aqui você vai aprender uma verdade importantíssima. Por que o diabo vive tentando te prender no passado? Você sabe por que o diabo vive tentando te prender no passado? Sim ou não? Então anote. O diabo vive tentando te prender no passado porque ele sabe que o seu futuro pode ser mudado, o dele não. Será que eles entenderam? Eu vou repetir. O diabo vive tentando te prender no passado porque ele sabe que o seu futuro pode ser mudado, o dele não. Por que, pastor? Leia Apocalipse. O diabo já está vencido, já está condenado, já está destinado ao lago de fogo. Então nada do que ele fizer hoje vai alterar o amanhã dele. Mas se você se posicionar diferente hoje, o seu amanhã pode ser mudado, o seu amanhã pode ser alterado, o seu amanhã pode ser transformado. Era para aplaudir mais forte, mas tem o segundo, que se chama vencedor, como vencer os sofrimentos da vida, mas esse aqui eu não vou nem falar, porque não tem ninguém sofrendo aqui. Tem alguém que passando luta? Vocês têm cara de rico. Boleto, vocês sabem o que é boleto? Então tem que falar. Geralmente quando a gente está passando por algum tipo de sofrimento, é normal a gente perguntar a Deus por quê? Sim ou não? Por que comigo? Por que com os meus filhos? Por que com o meu casamento? E aqui eu vou te ajudar a mudar a perspectiva da sua pergunta, porque a questão não é o porquê você está sofrendo, mas para que você está sofrendo. Por que, pastor? Porque não existe propósito sem sofrimento e nem sofrimento sem propósito. Deus vai pegar toda essa bagunça e vai reverter ao seu favor. Vale um amém por isso ou não? Aqui tem uma frase que eu gosto muito: a mesma água fervente que amolece a batata endurece o ovo. O que muda as pessoas não são as circunstâncias, mas o que elas carregam dentro do coração. E tem o mais novo lançamento que eu lancei agora em dezembro, que se chama Processo, a ponte que te conecta ao teu propósito. Diga comigo: todo processo passageiro vai gerar uma transformação permanente. Continua ou não? A uva pisada, processo passageiro, se transforma em vinho. O trigo moído, processo passageiro, se transforma em farinha. A azeitona prensada, processo passageiro, se transforma em azeite. O processo não gera destruição, apenas transformação. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa depois desse processo. Vou repetir. Você nunca mais será a mesma pessoa depois desse processo. Você vai se tornar num pai melhor, num filho melhor, num patrão melhor, num empresário melhor. Amém ou não? Amém? Então, todos esses livros estarão disponíveis ali. E o melhor, pastor, qual é o preço desses livros? Eu não faço isso em todos os lugares. Hoje esses livros, eles não têm um preço, eles têm um valor. E o valor é você que vai dizer. Pastor, eu não tenho dinheiro, eu vou te abençoar. Ninguém vai sair daqui sem livro. Vocês não gostam de presente? Percebi. Pastor, eu não tenho dinheiro. Você vai passar lá e vai falar: pastor, eu não tenho dinheiro, eu vou semear na sua vida. Já vai pegar isso aqui? Amém. 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 Aí. Pronto. O outro. Aí. Pastor, por que o senhor faz isso? Porque eu entendi que a semente que sai da minha mão jamais vai sair da minha vida. Faz sentido isso ou não? Então tem o Pix lá, a maquininha do cartão, e você vai passar lá
Eu acho que eu trouxe 30 de cada tema. Então, por favor, não briguem, tá? Eu quero falar hoje com vocês sobre vivendo de propósito. Eu quero ler um texto. Cadê a Natália? Fala aí a hora que eu tenho que parar. E se alguém puder ver uma água para mim, eu vou agradecer. É aquela ali? Amém. Atos capítulo 13, versículo 36, eu vou ler na versão NVI. Obrigado. Vocês estão comigo ou não? Se eu ver que não está fluindo, o menino aqui já vai me ajudar e eu vou cantar para vocês. Atos capítulo 13, versículo 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo decompôs. A pergunta que eu mais recebo no meu Instagram é: pastor, como eu posso descobrir o meu propósito? E eu sempre respondo essa pergunta com 3 perguntas objetivas. Primeira pergunta: o que você faz na vida que te dá prazer? Quando Jesus terminou de conversar com a mulher samaritana em João capítulo 4, ele disse aos seus discípulos assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então o que Jesus está tentando dizer aos discípulos? Que o prazer da vida dele é ver pessoas sendo restauradas. Então, o que te dá prazer? O que quando você está fazendo te dá prazer, como se você estivesse comendo? Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta objetiva é: qual é a sua habilidade? Qual é a sua habilidade? Você deve ser bom em alguma coisa. Você deve ter algum talento, alguma capacidade. Você deve ter facilidade em realizar algumas tarefas, algumas funções. Então, desde os meus tempos de escola, eu sempre tive facilidade em me comunicar. Então, sempre que tinha uma apresentação oral na escola, nos grupos, eu falava. Eu sempre gostei muito de escrever. Então, eu era muito bom em redação. Então, o que te dá prazer? Segundo, qual é a sua habilidade? Você deve ser bom em alguma coisa. Terceiro, o que te incomoda no mundo? Se Deus aparecesse aqui hoje e Ele dissesse: eu vou mudar uma coisa no mundo e é aquilo que te incomoda, o que você mudaria no mundo? Então, o meu prazer é ensinar. Eu sinto prazer em compartilhar conhecimento, sabedoria. Esse é o meu prazer. Quando eu desço de uma palestra, de uma ministração, e a pessoa me aborda e diz: pastor, eu entendi, ficou claro para mim. Isso é como se eu estivesse comendo um pedaço de pizza, uma lasanha. Deu fome agora. Então esse é o meu prazer, compartilhar conhecimento. Qual é a minha habilidade? Comunicação, escrita. Por isso que tenho livros escritos. O que me incomoda no mundo é a ignorância com relação ao Evangelho. Então qual é o meu propósito? É através da minha habilidade, fazer o que me dá prazer, para resolver o problema que eu enxergo no mundo. Ficou claro? Então vou repetir bem devagarzinho. O que é o meu propósito? É fazer através da minha habilidade o que me dá prazer para resolver os problemas que eu enxergo no mundo. Eu li esse texto que fala a respeito de Davi, e talvez você já deve ter se perguntado por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Eu já ouvi várias e várias respostas a respeito dessa teoria. Alguém me disse: pastor, Davi foi homem segundo o coração de Deus porque ele cuidava das ovelhas do pai. Ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele enfrentou Golias.
Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um guerreiro. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque teve paciência para esperar que a promessa se cumprisse no tempo de Deus. Na verdade, Davi não foi um homem segundo o coração de Deus porque cuidava das ovelhas. Davi não foi um homem segundo o coração de Deus porque lutou contra Golias ou porque foi um grande guerreiro. Davi não foi um homem segundo o coração de Deus porque teve paciência para esperar o tempo de Deus. Ele não atropelou o processo. Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque tudo o que ele fazia era para cumprir o propósito de Deus. Seja cuidando das ovelhas, ou fosse sentado no trono de Israel, ele sempre estava correndo atrás de cumprir não a sua própria vontade, mas a vontade do seu Deus. Então Davi entendeu que o seu nascimento não havia sido um erro. Você pode repetir isso? O meu nascimento não foi um erro. Tem alguém acordado aí do seu lado? Diga: o seu nascimento não foi um erro. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que ouviu dos pais. Escute. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que ouviu dos pais: por causa de você, eu tranquei minha faculdade. Quando eu descobri que estava grávida de você, todos os meus planos naufragaram. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que foi uma gestação ou uma gravidez indesejada. Quando sua mãe e seu pai descobriram que estava gerando você, eles tomaram um susto, caíram de costa. Escute. Você pode não ter sido programado pelo seu pai e pela sua mãe, mas antes de você ser gerado, concebido pelo seu pai e pela sua mãe, você foi gerado no coração de Deus. Achei que você ia ficar feliz, mas tudo bem. Então você não está respirando. Tem alguém respirando aqui? Puxa o ar aí, sopra para cima para não desmaiar o coleguinha. Anote: a sua existência é a evidência de que existe algo dentro de você que essa geração precisa. Estou indo bem devagarzinho para dar tempo de você anotar, tá? A sua existência é a evidência de que existe algo dentro de você que essa geração precisa. Senão, irmão, o Covid já tinha te levado. Você não tinha saído daquela intubação. Você só está respirando não é porque é sorte, por acaso. Se você está aqui sentado nessa imersão, assuma o seu palco. É porque existe um espaço reservado e preparado para você. Faz sentido, gente, ou não? Anote isso. A maior tragédia da vida não é a morte. Tragédia é deixar o seu propósito morrer enquanto ainda vive. A maior tragédia da vida não é a morte. Tragédia é deixar o seu propósito morrer enquanto ainda vive. Os 2 dias mais importantes na vida de uma pessoa: primeiro, quando ela nasce. Segundo, quando ela descobre o porquê nasceu. Vocês estão me olhando estranho? Às vezes eu acho que vocês não estão gostando. Pode continuar? Vamos lá. Então os cemitérios estão repletos de propósitos que não foram descobertos. Pessoas que falharam em encontrar o verdadeiro sentido das suas vidas. Lá estão os quadros que não foram pintados. Lá estão os livros que não foram publicados. Lá estão as canções que não foram gravadas. Lá estão os projetos que não foram executados. Eu relutei muito para publicar o meu primeiro livro, porque eu dizia assim: quem é você? Quem sou eu para publicar um livro? Quem na sua família já publicou um livro? Olha de onde você veio. E Deus me fez entender que a minha origem jamais vai determinar o meu destino. Isso aqui vale uma repetição, gente. A repetição é didática. Diga: a minha origem não vai determinar o meu destino. Então a questão não é onde você nasceu. A questão não é de onde você veio.
é onde Deus te fará chegar. E eu relutando, e os projetos engavetados, até que um dia o Espírito Santo gritou no meu coração: você é um criminoso. Eu falei: eu criminoso? Por quê? Porque você está se apropriando de uma coisa que não é sua. Isso é apropriação indébita. O que Deus depositou dentro de você não é seu, é para abençoar outros. O que Deus depositou em você é resposta para outros. Por quê, pastor Grendene? Porque poucas vezes na Bíblia você vai ver Deus se manifestando de maneira pessoal. Poucas vezes você vai ver Deus se manifestando de maneira pessoal, mas muitas vezes você vai ver Deus se manifestando através de pessoas para responder pessoas. Como é isso, pastor? Êxodo capítulo 2, o povo clama, Deus ouve a oração daquela geração. Capítulo 3, a sarça pega fogo e Deus vai se revelar a Moisés. E quando Deus se revela a Moisés, ele diz: Moisés, eu ouvi a oração do povo que está lá no Egito, e eu desci para libertá-los. Eu imagino Moisés, o Senhor desceu, ouviu a oração, viu o sofrimento e desceu para livrar. Está tudo certo. Aí ele fala assim: vai. Gente, por que Deus não respondeu diretamente para os escravos no Egito? Porque Deus usa pessoas para responder pessoas. Por isso, nunca despreze uma pessoa insignificante, ela pode ser a resposta da sua oração. Exatamente. Mas na ótica humana, às vezes a gente não é nada, não é ninguém. Olha a cor da pele, olha o cabelo. Não vai sair nada daí. Até Jesus foi desprezado. Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? O Messias, Salvador. Então Deus usa pessoas para responder pessoas. Então eu quero compartilhar com vocês aqui em 20 minutos duas coisas importantíssimas a respeito de propósito. Primeiro, toda a criação existe para manifestar um propósito. Essa é a primeira verdade importante que a gente precisa absorver nessa imersão. Toda a criação existe para manifestar um propósito. Se a nossa sintonia estiver sensível, se os nossos olhos estiverem abertos, a gente vai perceber que existe um propósito sendo manifestado em cada peça da criação. Em cada peça, cada árvore, cada planta, cada pássaro, cada peixe. A Laura gosta de um filme que eu aconselho vocês a assistirem, chama B-Movie. Alguém já assistiu? Não? Quem já assistiu? É a saga de uma abelha que ficou revoltada com os seres humanos quando descobriu que os humanos consumiam o mel que era produzido na colmeia. E ela vai ganhar na justiça o direito dos humanos não consumirem mais o mel. Aí o que aconteceu? Os estoques superlotaram, os ases do pólen não saíam para coletar o néctar e polinizar as flores. O que aconteceu, gente? As flores do mundo começaram a murchar. Até que ela entendeu, nós fazemos parte de uma engrenagem que não pode parar. Pegaram isso ou não? Então existe um propósito sendo manifesto por cada peça da criação. Então os pássaros foram criados com a natureza do voo. Os peixes foram criados com a natureza do nado. Você não vai ver um pássaro fazendo um curso de aviação para poder voar. Você não vai ver um peixe fazendo um curso de natação para poder nadar.
Por quê? Porque tudo que eles precisam para cumprir e manifestar o propósito já está dentro deles. O que é necessário para que eles cumpram o seu propósito? Que eles cresçam, que eles amadureçam. Se essa natureza for alimentada, se houver maturidade, se houver crescimento, naturalmente esse propósito será manifestado. Escute, tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito já está dentro de você. Vou repetir. Tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito já está dentro de você. Pastor, me prova isso. Fundamentado na Bíblia. Vou provar para você. Deus diz assim: Noé, construa uma arca. Deixa eu te fazer uma pergunta. Noé tinha visto uma arca antes? Noé tinha feito um curso de construção naval? Noé tinha uma referência? Noé tinha um modelo? Noé poderia ter dito: Deus, eu nunca vi uma arca, me mostra aí qual é o modelo, me dá uma referência, deixa eu fazer um curso. Ele não deu desculpas. Deus falou: Noé, construa uma arca. Ele deu comprimento, altura, compartimentos, os detalhes. Noé foi lá e construiu. Eu não sei se eu falo. Eu acho que o Ale e a Camila não vai me trazer de volta. Vocês estão me queimando, eu acho que é isso. Fala ou não? Então anote. Deus jamais te dará um propósito sem antes te capacitar para executá-lo. Só isso. Só esse Vou falar de novo. Deus jamais te dará um propósito sem antes te capacitar para executá-lo. Se Deus te deu uma missão, porque a unção já está aí, a inteligência já está aí, o recurso já está aí, Ele vai dar um jeito, Ele vai prover, Ele vai te mover. Apenas obedeça. Apenas obedeça. Então qual é a grande questão? A grande questão é que nós não queremos manifestar o nosso real propósito, mas o propósito dos outros. É como se fosse uma girafa querendo voar. Talvez tenha alguma girafa querendo voar aqui no meio. Talvez você seja um peixe querendo voar, um pássaro querendo nadar. A gente vive num tempo onde a crise de identidade está tão acentuada, e as pessoas têm dificuldade de saber quem elas são em Deus, e todos os dias elas precisam de uma afirmação. Jesus ouviu 2 vezes, no batismo e no monte da transfiguração, foi o suficiente. Quando o diabo veio: se tu és filho, ele disse: se tu és filho, eu acabei de ouvir a voz do Pai dizendo: tu és meu filho amado. Isso é o suficiente. Marcou o coração e ele levou isso para a vida toda. Então as pessoas vivem se esforçando, lutando para ser o que Deus não projetou. Escute, quando você tenta ser o que você não nasceu para ser, isso vai exigir de você um grande esforço e vai gerar um resultado insatisfatório. Está anotando, gente? 2 problemas aqui e eu já mato e já passo para o encerramento. Primeiro, complexo de inferioridade. As pessoas vivem complexadas. As pessoas vivem inferiorizadas, se sentindo pequeno, insignificante, sem utilidade, pelo fato de não ter a capacidade do outro.
São pessoas que vivem frustradas pela comparação. Anote uma frase: não tenha inveja da grama do vizinho, porque ela é mais verde. Talvez ela seja sintética. Fala ai. Nossa, essa. Seja você mesmo. Faça o que Deus projetou para você. Não se compare, ou melhor, não compare a sua pior fase com o melhor momento do outro. Por isso que a gente está doente. Porque a gente entra no Instagram e a gente quer comparar o nosso pior momento com o melhor momento do outro. Você está adoecendo. Vai chegar a sua hora. Vai chegar o seu momento. Compartilha com um coleguinha aí, compartilha com o irmão, diga: seja você mesmo. Seja você mesmo. Assuma o seu palco, não o meu. Isso, diga aí, tá legal, tá massa. Para não deixar ele dormir, assuma o seu palco. Faça o que Deus te chamou para fazer. Nós não estamos numa competição, não. Nós estamos num corpo. E eu amo essa comparação de Paulo. Estou encerrando, falar. Vocês são muito falsos. Vocês são maravilhosos, vocês são lindos. Eu amo vocês já. Na próxima eu quero estar, hein? Já estou avisando aqui, já deixa gravado, hein? Olha só, 1 Coríntios 12, a partir do 12 até o 31, Paulo faz uma comparação da igreja a um corpo. Aí olha o que ele diz no versículo 15: se o pé disser, por que não sou mão? Aí ele vai para o outro texto: e se o ouvido disser, por que não sou olho? Ele está dizendo de uma briga que está acontecendo no corpo, de um membro querendo ser o outro. Graças a Deus aqui não tem isso. Tem não. Guarde isso no seu coração. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quando você reclama por não ter uma capacidade, por não ter um determinado talento, você está acusando Deus de falta de sabedoria. Quando você reclama por não ter um determinado talento, uma determinada capacidade, você está acusando Deus de falta de sabedoria. Você está dizendo: Deus errou. Deus, o Senhor errou. E Deus está dizendo: eu não errei. Eu só não te coloquei no lugar que você queria. Então não fique ressentido por não ter um determinado dom, uma determinada capacidade. Deus sabe por que te fez assim. Deus sabe por que te colocou lá. Eu tinha um Ford Ka, foi o primeiro carro que eu tive em Goiânia, ungido, onde eu estacionava ficava uma poça de óleo. Era maravilhoso. E um dia, a luz do painel, ano 2000, pensa, um Ford Ka 2000, ungido. Pensa. Aí, Theo, a luz do painel apagou. Eu fiquei preocupado, vendo uma escassez, dificuldade, sem dinheiro. Falei, meu Deus, como é que eu vou arrumar o carro? Falei, Senhor. Aí, tive coragem de levar lá no eletricista. Falei, a luz do painel apagou e tal. Falei, beleza. Falei pensando comigo aqui, nossa, vai ficar uns R$1.000 para arrumar. Aí o cara olhou lá, falou, o problema é fusível. Aí eu falei assim, dá para parcelar em quantas vezes? Aí ele veio com a mão assim, cheia. Eu falei assim, não, vou te cobrar não, fusível é isso aqui, tô te dando. Já troquei lá e você leva isso aí, já deixa no jeito lá, porque massa você mesmo troca, não precisa nem vir aqui. Pegou ou não?
Tem gente que se acha tão pequeno, né? O nada do nada do nada. Mas existe um propósito dentro de você. E se você não cumprir, alguma coisa vai parar de funcionar. Pegaram ou não? Então cumpra o seu papel. Cumpra o seu propósito. Na construção do tabernáculo, 3 coisas merecem destaque, e eu já estou encerrando. 3 tipos de pessoas apareceram aqui. Primeiro, os que trouxeram a oferta. Segundo, os que transformaram a oferta em objeto. Terceiro, os que faziam a manutenção do tabernáculo. Então alguém trouxe, outros transformaram a matéria em mobília, e tinha aqueles que cuidavam, os levitas. Quem é o mais importante aqui? Quem traz a oferta? Quem transforma a oferta em objeto? Ou quem mantém o objeto funcionando? Cada um cumpre o seu papel. Cada um cumpriu o seu propósito. Segundo, complexo de superioridade. Essa aqui eu vou passar rapidinho porque é tenso, tá, gente? Já estou avisando. Então, se por um lado nós temos pessoas complexadas inferiormente falando, que se sentem um nada, do outro lado existem pessoas que se sentem superior. Elas medem a pessoa de cima para baixo, né? Tratam as pessoas com indiferença. Por quê? Porque a pessoa não tem a mesma capacidade ou o mesmo propósito dela. Vocês estão indo aí? Eu vejo pessoas desfazendo dos outros porque não tem o mesmo propósito que o dele. É como se um peixe ficasse zombando de um pássaro porque ele consegue respirar embaixo da água. Se eu sou o pássaro, eu falo, então voa então. Então eu vou resumir essa parte aqui em uma frase, amém? Não meça as pessoas com base no seu propósito. Não meça as pessoas com base no seu propósito. Nós somos diferentes, fazemos parte do mesmo projeto, que é transbordar na vida de pessoas. Bora lá. Segundo, e eu encerro. Toda criação foi criada para cumprir um propósito. Segundo, toda criação precisa de um ambiente certo para manifestar o seu propósito. Toda a criação precisa de um ambiente certo para cumprir o seu propósito. A minha esposa ama plantas. Cadê as irmãs da planta aí? Mas você não está na fase de ir na casa das pessoas e falar, não, me dá uma mudinha. Está ainda nessa fase não, né? Que Deus tenha misericórdia. Carol ama planta. Todo lugar que ela vai, ela traz uma muda. E pensa, parece a mata amazônica em casa. Maravilhoso. Aí a gente mudou para um apartamento. Mudamos para um outro apartamento onde na sacada não pega sol. Guarda isso aqui, gente. Estou encerrando. Isso é a cereja do bolo. Se vocês não falar nada agora, acabou, hein? Cereja do bolo. Mudamos para um apartamento. E as irmãs aqui que conhecem planta, sabem que tem planta que gosta de muita água, sim ou não? E tem planta que se jogar muita água, você afoga ela, sim ou não? Tem planta que gosta de sol. E outras gostam de sombra. Mudamos para o apartamento, na sacada não pega sol, só se virar o prédio, irmão. Não pega. Pendurou as plantinhas. Irmão, teve planta lá que em uma semana murchou. Por quê? Porque elas eram do sol. E agora está na sombra. No ambiente errado, ao invés de florescer, você pode secar.
Anote isso. O ambiente potencializa o que você realiza. No lugar errado, ao invés de florescer, você pode acabar murchando. Sim. O ambiente potencializa o que você realiza. No lugar errado, ao invés de florescer, você pode acabar murchando. Então não é a questão não é o que você está fazendo. Você pode estar fazendo a coisa certa no lugar errado. Vocês estão aí, gente, ou não? Então toda a criação precisa de um ambiente apropriado. Se você tirar um peixe da água, ele vai morrer. Por quê? Porque o peixe foi criado com um sistema respiratório, as guelras, justamente para filtrar o oxigênio da água. E é por isso que ele consegue respirar embaixo da água. Pássaro foi criado com a natureza do voo. Você colocar um pássaro na gaiola, ele pode até continuar voando, mas o seu voo vai ser limitado. Não vai conseguir expandir em todo o seu potencial. Então leve isso para o seu coração nessa imersão, e aqui eu encerro. Você não vai levar o seu propósito para o cemitério. Tudo que Deus colocou dentro de você será transbordado na vida de pessoas. Eu precisava de pelo menos 3 pessoas aqui, que vai sair daqui decidido: eu vou assumir o meu palco, eu vou cumprir o meu propósito, eu vou. Vocês são ligeiros demais. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? A banda vai me ajudar cantando um louvor aqui. E eu queria que vocês fizessem. Dessa canção a oração de vocês. Há uma ideia dentro da sua cabeça, Zé, que pode revolucionar o lugar que você mora. Há uma canção dentro do seu coração que pode sarar milhares de pessoas nessa nação. Há um desejo, uma palavra, uma frase. Você vai morrer com isso aí? Vamos colocar isso para fora. Vamos transbordar na vida das pessoas. Cumpra o seu propósito, assuma o seu palco. Eu vejo muita gente se esforçando para subir, e eles sobem, quando chega lá em cima eles percebem que estava na parede errada. Entendeu? Não, porque eu vou, quando não era isso. Vamos pegar todo esse conhecimento que a gente está recebendo hoje, vamos pegar cada palavra e vamos transformar isso. Vamos transformar isso em livros, vamos transformar isso em cursos, vamos transformar isso em palavras, vamos transformar isso em música. Sabe por que está cheio de música ruim aí tocando? Porque vocês não assumiram o palco de vocês. Sabe por que está cheio de filme ruim aí? Série ruim? Porque os filhos de Deus são omissos. Mas essa imersão é um divisor de águas na sua história. É um divisor de águas na sua vida financeira, na sua vida relacional. É um divisor de águas. Nós sairemos daqui para assumir, nos posicionar no lugar que Deus nos estabeleceu. Você pode fechar os seus olhos e colocar a mão no seu coração e faça dessa canção a sua oração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me
a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, Cante, e me conhece. quebranta. Quebranta o meu. Cante com a sua alma. Cante com o seu coração. Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me. e enche-me até que em mim se age só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga, Senhor, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol, como um farol que brilha à noite, como poste sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu quero terminar agradecendo a Nath, Camila, Ale, que Deus preserve vocês. Nós não iremos nos omitir. Nós iremos assumir o nosso palco. Quem vai comigo? Quem vai comigo? Yes!